E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Pra deixar rolar, acontecer. Então foi isso. E é isso, tô resumindo tudo. Mas eu gostei muito de ter participado, foi um grande sonho, assim, eu tô muito grata, de verdade. Queria muito ter dado Agora oportunidade. vamos Ainda fiquei uns esquentar o papo e vamos falar de OnlyFans. Vamos falar, porque eu adoro. Ai, meu Deus. Ah, inclusive, ô Lucas, você me botou num BO? Ele me botou num BO. Eu falei do meu OnlyFans, do negócio. Eu tô com um monte de solicitação pra aceitar. Alô, assinantes. Hoje vocês serão todos aceitos. É um por um que eu tenho que assinar. E quem quiser assinar, Assina, gente. Assina lá. quando ela sair daqui, ela vai botar um arrasta pra cima. É, bebê. Vai lá, ó. Tá no link da minha bio do Instagram. Vai lá e assina, tá, meus amores? Ai, menina, tô amando esse close. Se eu soubesse, eu tinha feito antes. Eu não sabia, gente, que era um babado tão legal assim, não, meu amor. E eu posso falar um negócio que, tipo, eu admiro em você. É porque, geralmente, as pessoas não sabem o que é o OnlyFans e acham que é um site, tipo, de pornografia, putaria, prostituição, Nossa. putaria. E não é. Não. O que acontece no meu caso? Toda foto que eu posto, tipo, segurando o meu seio à mostra ou qualquer coisa do tipo, o Instagram vai lá, apaga e falam que é conteúdo sexual, que não sei o quê. E assim, eu me sinto... Porque tem as pessoas que falam, outras mulheres, né, no caso, que julgam a gente e falam que isso não é ser empoderada, isso é ser vulgar. Eu recebo muitas mensagens, tipo, você é uma mulher que não me representa por fazer isso, por eu mostrar o meu corpo. É meu. Você sofre também esse tipo de preconceito por conta do seu OnlyFans? O que é uma coisa assim que você lê, que você fala, gente, o que vocês me falam é mais baixaria do que rola no site. O que vocês me falam é mais baixaria, porque é surreal. Vocês sabem como que é lá? Primeiro que tem muita foto artística, tem muita foto sensual, sim. É um público que eu tenho. Eu não vou ser besta de não consumir também aquele público que eu tenho, porque se é uma coisa que eu tenho e que me gera alguma coisa, eu vou fazer. Se é uma coisa que eu gosto, eu vou fazer. Eu não tenho essa liberdade pra poder fazer isso no Instagram, eu tenho ali, eu vou fazer ali. Porque realmente no Instagram eles não autorizam. Ó, derrubaram várias fotos minhas. Tinham derrubado meu engajamento por conta disso. Eu tô no Shadowban. É Shadowban que fala? Eles fazem... Só que aí demora 1 mês, 2 meses pra eles liberar. Por conteúdo sexual. O meu voltou agora. E assim, ó, eu tô com uma blusa aberta e só meu peito aqui embaixo aparecendo. A galera fica também denunciando. Não sei pra quê. Gente, o que tem inveja, demais? né, Mi? Não, só pode. Porque, gente, o que tem demais? Deixa a foto lá. Se não gostou, não curte. Só fazer. Para de seguir também. Pra que vai perder tempo denunciando? É um tipo de seguidor que eu não quero nas minhas redes. Exatamente. Mas é justamente pra poder prejudicar a gente. Faz isso, entendeu? Tentar. É uma pessoa ser muito mal amada. E conta como que é o OnlyFans, assim. É babado, menina. Olha, quando eu posto... Eu tô pensando em fazer, sabia? Faz. Só que eu não tenho peito, não tenho cu. Eu vou te mostrar depois de uma menina aqui que faz, que eu também sigo uma menina, né? Eu faço o meu, mas também sigo aqui umas. Meu, é de boa. Tem público pra tudo. Tipo, a galera gosta. A galera gosta, de verdade. Ó, tem mulher que assina, um monte de mulher assina o meu negócio. Não sei se é por curiosidade, ou se é por gostar. Mas lá você chega a mostrar mesmo, tipo, Mostra o peito e tal. Tchau. Não sei se eu tô com 34 anos já, né? Eu não sei não, acho que não parece. Você tem 34 mesmo? 34. Mentira dela. Eu acho que verdade? Eu não consigo ficar mostrando. Não é, não. Assim. É verdade? Tenho. Menina, não parece. Sou de 87. Tô passada. Tatuado, 1987. Tenho 34 anos. E esquece, minha filha. Você bebe água da juventude, então, porque não parece. Eu sou magra. Preenchimento, doutor Lalari. Um beijo. Não parece. Você é muito maravilhosa, de verdade. Eu tenho esse tipo de preconceito comigo. Não tenha. Ó, por conta dos outros da internet, sabia? Meu, mas sabe qual que é? É você se colocar ali, sabe? Se coloca dele. Ó, as pessoas antes da escola, eu acho engraçado, porque, tipo, praticamente eu tenho o mesmo corpo. A única coisa que mudou foi que eu coloquei um pouquinho de peito, porque eu não tinha nada. Tipo assim, eu só tinha o biquinho mesmo. Quando eu conheci o Dinho, eu só tinha o biquinho dos peitos. Biel, quando eu ficava com só os biquinhos, juro pra você. Falei, vou colocar. Eu coloquei 300.
Pra começar os shows e tal, tudo, fazer tudo bonitinho. A única coisa que eu tenho é peito e nariz. E eu me coloco ali naquela posição, porque na escola antes era tipo assim, zoavam, ai, nossa, magrela, não sei o quê. Aí eu vou lá, coloco uma lingerie, fico lá me achando a gostosa, me coloco na frente do espelho e fico lá, meu filho, me achando. E o povo gosta também, os homens gostam, as mulheres gostam. Falei, quer saber? Depois que eu descobri esse babado desse OnlyFans, eu falei pro meu pai, vou fazer um OnlyFans. Aí ele falou, filha, não faz, não sei o quê, meu Deus do céu, não, filha, não faz isso. Não faz. Eu falei, pai, vou fazer um teste. Fiz o teste, deu certo. 400 mil. Menina, não, no primeiro dia bombou demais, eu fiquei chocada, eu falei... Qual é o valor pra assinar o seu OnlyFans? R$80. Mas é porque é conteúdo de qualidade. Milionária, amor. Conteúdo babado, vídeo, tudo. Meu amor. Você tem quantos assinantes? 4 mil em cada... Você tem quantos OnlyFans? Eu tenho 2 plataformas, um OnlyFans e um Close. A única diferença é o pagamento. Um é por cartão, outro é por Pix. Faz as contas aí pra mim, Marininha. Menina, é babado. Eu apoio todas as minhas amigas a fazer. Eu falo, faz. Não, minha melhor amiga, ela falou, Best, você tem que fazer um OnlyFans porque você fica mostrando seu peito de graça no Instagram e o Instagram só te fudendo. E o Instagram... E eu queria tanto postar, tipo, as prévias que eu posto no OnlyFans, no Instagram, e não pode. Aí eu não posso postar prévia nenhuma top lá no Instagram, uma merda. Se eu pudesse postar a prévia, mais gente ia assinar. Que ódio que eu fico. Fico morrendo de raiva. Eu vou te mostrar umas fotos aqui, ó. Ó umas fotos. 4 mil cada um. Ó as fotos do babado. Ó. E tem, menina. Faz um OnlyFans aí pra mim, Marininha. Faz um OnlyFans agora. Eu posso mostrar? Pode, mas eu não sei se... Não, coisa não. Assina pra ver, gente. Não, deixa eu mostrar só essa. Eu vou tampar aqui o que tem pra galera assinar. Eu vou mostrar de perto, tá, gente? Esse aqui... é o OnlyFans da Mirella. Tá pegando aí? Não. Desce. Mais pra baixo? Tampa o peito. Quem quiser ver o peito vai ter que assinar, hein? Assina lá, vê peitinho. Tá vendo? Foi? Será que eu vou ficar pensando... Gente, esse é o OnlyFans da Mirella. Aí eu vou falar, nossa, como será que é o peito da Mirella? Vou assinar pra ver. Vai lá ver, gente. Agora eu vou me ferrar mais ainda. Mais gente pra assinar o negócio. Meu Deus, eu vou ter que aceitar lá. Amiga! Aqui, ó. Assinando e entrando o dinheiro, amor. Vou fazer. Meu Deus. Faz, Gabi. Vou fazer mesmo. Faz. Vou fazer. Não, fora que a autoestima ali fica mais... eu leio os comentários dos povos. Os comentários ali me deixam ali. As fotos que eu fiz, que eu postei no meu Instagram. Eu terminei um relacionamento meu... há muito tempo atrás, e esse relacionamento me tirou totalmente a minha autoestima, assim. Porque ele disse que eu era velha e feia e que se eu não ficasse com ele, eu não ia ficar com mais ninguém. E desde quando eu tenho 20 e tantos anos, é isso na minha cabeça. Que eu sou velha e feia, e quando eu vou tendo outros relacionamentos e eu não vou dando certo, eu acho que é sempre por conta do menino. E aí eu peguei e falei assim, cara, quer saber? Eu vou fazer... umas fotos sensuais. Cara, eu me senti a mulher mais poderosa, mais foda do mundo, assim. E isso, tipo, mudou a forma de me ver. Só que a galera é tão preconceituosa que, tipo assim, todo mundo acha que isso é um OnlyFans, é um local de prostituição mesmo. Acham. Que fala assim, ó lá, tipo, tá postando, porque é puta. É porque é isso, é porque é aquilo, sacou? E não é. Não, a gente não é puta, a gente é gostosa, segura, Exatamente. Maravilhosas e espertas. Tá? Fica aí. Porque era engraçado, porque quando tinha Playboy antigamente, você não é da época da Playboy. Não, mas eu sei. Ah, então... tá. Tinha Playboy, as atrizes que todo mundo idolatra, todas saíram. Todas saíram. A Grazi Massafera já saiu na Playboy. Pois é, um monte, né? Na verdade, a gente puxar uma lista aqui, um monte. Exatamente. Um monte mas de mulher já saiu. É o patriarcado, amor. As pessoas foram ensinadas assim, que mulheres têm que ser objetificadas, que mulher, se a mulher se amar de
demais. Se a mulher fazer um no artístico, a mulher é puta. Você não tem noção. A gente tem que ser ali, abaixar a cabeça, né? Você não tem noção. Eu posto as minhas fotos, o cara hoje mandou pra mim, é porque eu bloqueei ele. Se eu desbloquear, tem como ver? Porque eu faço questão de mostrar esse cara aqui. Ele pediu pra chupar a minha buceta por conta de uma foto que eu postei. É tipo assim, é muito louco isso. É muito louco. E eu te admiro mesmo, de verdade. Mas porque eu fiquei sabendo que você é uma das tops mundiais. Ai, eu fiquei chocada também, gente. Não, quando eu posto, tipo assim, eu me empenho. Eu faço as fotos, quando eu vou postando uma atrás da outra, a menina vai pra top 2, top 3 do OnlyFans. Eu fico chocada, eu falo, gente, eu vou te mostrar pra você, porque no Lucas eu não mostrei. Olha isso aqui, é top mundo, tá? O valor que você vai ver aqui é dólar, tá? Então... É dólar? É dólar, é em dólar. Olha aqui, eu tô... 80 dólares? Hoje eu tô... Gente, eu não é 80 dólares, é 15 dólares. 15 dólares, que dá 80 reais no Brasil. Mas... Ah, tá. Ó, mas mesmo assim... Eu tô sem postar direito agora, porque eu não tava postando... Ó, mas tá no 17. E olha aqui, ó. 17 o quê? 17, top 17 hoje, porque eu tô sem postar. Mas quando eu posto, tipo assim... Vai, eu chego em casa agora, eu começo a postar Isso foto. aqui é o que... 1, 2, 3, 4, 5, 6 fotos, assim. Isso daí é desses dias. Aí... É o que você ganhou esse? Marininha, pode criar um OnlyFans pra mim. E amanhã eu tô aqui. Não, mas é porque o povo tá gostando do conteúdo que eu tô soltando lá. O povo tá adorando. Os homens pagam pra conversar com você, Gabi. $1, $2, vai lá deles, né? Quanto eles querem dar. Aí eles conversam com você, manda foto, você manda foto. Conversa o quê? Como você é linda, maravilhosa. Ai, conversa alguma coisa comigo, me manda uma outra foto. Como que funciona? Pra galera entender e tirar esse preconceito de OnlyFans, né? Como que funciona? Vou te falar, eu acho que eu virei... Como que fala? Tem tanta gente me chamando, Gabi, pra perguntar dessas coisas de OnlyFans que eu tô me sentindo a instrutora do OnlyFans. Então tô amando. Amanhã eu vou criar um OnlyFans. Gente, eu tô amando. Eu vou passar todas as dicas. Vou passar todas as dicas aqui. Eu vou ter um OnlyFans. Ó, você vai gostar, tô falando. O babado... Amiga, se eu ganhar o que você ganha por mês, eu chutei baixo 400 mil. Não, eu fui besta, boba de não ter feito antes, tá? Besta. Por isso que agora você vai estar morando numa mansão. Não, agora vai ser só close. Comprada no minha filha. É sobre isso, meu amor. E assim, e sabe o que é o mais engraçado? Vamos fazer um churrasco lá mesmo? Vamos fazer um churrasco. Quando? Que dia que você tá de boa? Todo dia. Então tá bom. Dominguinho, que dia é hoje? Vamos fazer domingo. Vamos fazer domingo, que é lá que a gente vai anunciar meu OnlyFans. Então fechou. Gente, o OnlyFans é babado. Eu falo... Gente, faz o OnlyFans. E olha como é a vida, né? Tipo assim, você, uma mulher de 23 anos, empoderadíssima, se ama pra caralho, tem um OnlyFans, casada. Comercializando um produto. É casada. Casada e ainda tem o apoio do meu marido. Exatamente, eu ia te perguntar isso. Ele te apoia? Ele me apoia, o Dinho me apoia e ainda vai fazer eu e ele, porque nesse... que a gente vai fazer junto vai ser dicas de casal. De tudo. Posição, sexo, orgasmo, tudo. A gente vai dar várias dicas. Porque eu e o Dinho, tipo assim, mano, a gente tem uma conexão nessa parada de bagulho de cama, velho, que é surreal. Então eu acho que, tipo assim, a gente consegue ajudar outros casais. Não, mas vocês vão transar mesmo pra postar? Não, vai ter... Vamos ver direitinho como que vai ser. Fala então que eu... Como que vai ser direitinho. Mas, gente, não vai ser... Eu tô querendo assinar. Não vai ser decepcionante. Vai ser maravilhoso. Eu quero, então, assinar. Você é a primeira. Assina. Quando a gente lançar... $15? Tenho. $15. $15. Por mês, 30 dias, gente. Que isso? Vale a pena. Vale muito a pena. Eu vou ser a primeira assinante do dia. Vai ter muita gente assinando. Os meninos vão assinar, os gays vão assinar, as bi vai assinar, as mulheres vai assinar, vai todo mundo assinar. A gente vai amar. Trim. Entendeu? E dando dica, porque, né, tem que ter. E ele te apoia mesmo, tudo que você faz. Apoia.